昔々、心の優しいおじいさんがおりました。ある日のこと、おじいさんは山へ芝刈りに出かけました。一生懸命働いてお腹がペコペコ。おじいさんがお昼にしようとお弁当の包みを開けた途端、おむすびが一つ坂道をコロコロコロ。待て待て、おむすびやーい。おじいさんはおむすびを追いかけていきました。おむすびは穴の中にコロコロストーン。Quantas histórias guardamos dentro de nós? Momentos que se foram, mas que nunca desapareceram de fato. Olhares que nos marcaram profundamente. Sorrisos que permaneceram. Músicas que ainda ecoam dentro de nós. Deixamos rastros por onde passamos, nas nossas famílias, nos amigos e nos lugares que cruzamos. Histórias que não foram escritas sozinhas, que vivem no coração de uma comunidade que compartilha, que respira e que celebram essas memórias. E aqui a gente consegue notar muitas raízes da cultura japonesa. Tanto a feira, aqui em Voti, o memorial, onde a gente está gravando essa conversa. Qual é a importância, assim, na tua visão, dessas raízes culturais, dessa preservação da cultura para a comunidade nipônica? No caso, assim, de Voti, que nós estamos fazendo essa entrevista, né? Eu achei muito interessante essa presença japonesa aqui. Porque o Ivoti é conhecido como Cidade das Flores, né? E a comunidade japonesa aqui em Ivoti produz muitas flores, né? E muitas flores que são produzidas aqui na colônia, são levadas para a Ceasa e encanta as casas em geral de Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Você compra flores de Ivoti e se espalha, né? E em várias localidades, eu acho muito interessante. Porque essa coisa delicada da natureza que sai do Ivoti, da comunidade japonesa, e vai se espalhando assim, né? Essa harmonia. Então, essas questões, assim, eu fico pensando, se não tivesse japoneses, né? Como seria essa festa de flores, né? Então, eu acho que nesse sentido, a colônia japonesa de Ivoti é muito importante, por um lado, e essa questão, assim, de preservação de memória e tudo mais, essa meticulosidade japonesa, né? Tanto produção de flores como hortaliças. Porque, de fato, é muito importante a gente ter uma comunidade, mas isso é uma coisa que é muito fragmentada, tipo, por exemplo, em Porto Alegre. Então, tipo, aqui em Voti, ser um lugar um pouco mais unido, assim, e, tipo, ter este lugar, um lugar que as pessoas podem ir, tipo, físico, é muito importante também, porque, tipo, em Porto Alegre tem o Enkyo, mas o pessoal não vai muito, e aí ele também fica meio, tipo, abandonado às vezes, então é bom ter esse lugar aqui, que as pessoas podem vir aqui, que, tipo, tem pessoas que se interessam muito pela colônia, pela história da colônia, qual que é o papel dela aqui, porque se ninguém vai atrás, se ninguém procura, ninguém sabe e às vezes as pessoas até têm interesse, mas aí elas não vão fazer pesquisa por elas, então que bom que tem essa possibilidade de as pessoas poderem aprender mais sobre coisas que no final das contas a gente acaba não pensando muito, mas que é importante.
muita gente desconhece da colônia japonesa aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu queria aproveitar esse bate-papo com você e os seus estudos, seu conhecimento, para tentar entender o que atraiu os japoneses para o Rio Grande do Sul, para essa região, né, Ivoti, Porto Alegre, Viamão. Então, a imigração japonesa para o Rio Grande do Sul, na verdade, já tinha começado na década de, acho que 1938, 39, quando o governo brasileiro teve um certo interesse em introduzir japoneses para cá, na região de Santa Rosa. Só que essa colônia não vingou, né? E depois, com o início da Segunda Guerra Mundial, parou a imigração japonesa no Brasil. Então, essa segunda leva de imigração japonesa para o estado do Rio Grande do Sul começou só a partir da década de 50, mais bem no final da década de 50. Né? E os primeiros imigrantes que vieram para cá, eles tinham a intenção de trabalhar no arrozal, que é nós Rio Grande do Sul produzimos arroz de irrigada, né? não cateto. E eles foram chamados para uma fazenda, né, São Pedro, que tinha a intenção de introduzir o japonês, que tinha tecnologia de plantação de arroz de irrigada. E assim, na fim da década de 50, vieram os japoneses para o Rio Grande do Sul. Entendi. E aí a comunidade começou a se fortalecer aqui. Isso. A partir de então, dando certo ou não dando certo, essa primeira vinda dos japoneses aqui para o Rio Grande do Sul depois da Segunda Guerra, depois eles foram se espalhando no Rio Grande do Sul e foram formando as colônias, comunidades e assim por diante. E ele, triste, mas de repente, dentro do buraco, começou a ouvir uma musiquinha muito bonitinha. おむすびコロリンすっとんとん。おむすびコロリンすっとんとん。 Era a musiquinha dos bolinhos que alguém estava cantando. Uau, que coisa mais interessante! E na sua visão, assim, qual que é a importância dos imigrantes japoneses para a identidade cultural e social do Rio Grande do Sul? Uma das maneiras de olhar assim os japoneses, ou imigrantes japoneses, ou descendentes japoneses, na verdade, são brasileiros, né? Só por ter olho puxado não significa que não sejam brasileiros. Assim como italianos, descendentes italianos, descendentes de alemães, de outras etnias, né, libaneses, etc. Quando chega no estado, já mais ou menos tem aquela sensação que já é sua terra. Né? Os japoneses também, de certa forma, apesar de criar umas colônias mais fechadas ou menos fechadas, também são gaúchos. Né? Aí, nesse sentido, acho que teve uma grande influência, porque não só a língua japonesa que se ateve mais dentro da própria colônia japonesa ou dentro da família, assim, hábitos gastronômicos, por exemplo, que os gaúchos são de churrasco, né? Passaram a consumir muitas verduras. Né? Isso eu acho que foi uma das questões assim, que influenciou bastante, né, na comunidade local pré-existente aqui no estado. Eu tenho várias memórias boas vindo aqui com a minha mãe, com o meu avô e com o meu irmão para colher poncan, para colher caqui. Eu lembro do meu avô subindo em árvore. Não sei, tô falando de comida porque é isso que me vem à mente. Quando eu venho pra cá, pra feira de Colônia de Ivoti, é isso que me vem à mente, assim. Comer a tainha grelhada. E eu fico feliz de ter esse movimento, ver as pessoas se interessando mais pela cultura. E outras questões, assim, como música, dança, eu tenho observado que a colônia é importante. Ele é importante porque, como a colônia não está tão contaminada por outras culturas, a língua japonesa é mais falada na colônia de Ivoti. Aqui no Rio Grande do Sul, quase que dá para dizer que é quase que o único município do estado que tem língua japonesa na escola, tem escola de língua japonesa do município, não é particular, é do município, tem como política de ensino do município a aprendizagem da língua japonesa pela própria prefeitura, isso é importante. Alguns instrumentos musicais que o pessoal da colônia utiliza, utiliza um tipo de bambu, né?
o oco, assim, e para fazer um treinamento de batidas, né, repercussões, para acompanhar as músicas. Então, tudo isso é feito nessa colônia, que acho que é importante para a preservação da memória. Meu nome é Yumi, eu tenho 23 anos, já sou sensei e eu faço estágio aqui no Memorial, né, da imigração japonesa de Voti. Vai fechar 2 anos agora, que foi o espaço onde a gente gravou a conversa e tudo mais, né? E acho que, assim, trabalhando nesses 2 anos no Memorial, assim, já deu pra... Sempre que vem visitantes, eu sempre tento falar assim da importância, né, desse espaço assim histórico. Quando o memorial foi construído ali em 2010, os imigrantes japoneses eles fizeram super parte assim da construção desse espaço assim. E ele tem o dever assim e ele cumpre também esse papel de estar salvaguardando essas memórias, né? Que é justamente assim o que a gente tem feito agora, inclusive, né? Com essa conversa e com a conversa com a Tomoko também. Então é super importante a gente ter esse espaço, assim, realmente para voltar, né? Visitar Ivoti é como voltar em memórias. Lembranças com a família, momentos da nossa infância. Ivoti é um lugar que abraça a gente e que tem o poder de documentar o passado e eternizar as memórias. Em 2003, o professor André Soares, lá de Federal de Santa Maria, né, na História, né, me convidou para traduzir um texto que ele fez no livro sobre imigração japonesa em Santa Maria. Na época eu estava no Japão, de repente veio um e-mail, dizendo, olha, tem um texto assim, não interessa em traduzir. Eu disse, bom, eu posso ajudar em traduzir. Aí eu fui traduzir, fui conversando com ele, ele é historiador. E em 2006 teve aquele cinquentenário de imigração japonesa no Rio Grande do Sul. Aí nós resolvemos ver se tinha alguma coisa sobre imigração daqui e deparamos que não tinha nada. Não tinha nada. Mas não, vamos começar a explorar para ver o que tem aqui no Rio Grande do Sul que seja interessante. Aí fomos vendo uma coisa, foi saindo os artigos, vimos que não tinha nada. A única coisa que tinha era de 1978, se não me engano. Né? Bom, assim não dá, né? Vamos ver alguma coisa. E assim começou o meu interesse pela imigrante japonesa aqui no Rio Grande do Sul, né? Esse foi vamos dizer, o estopim, né, do interesse. E uma outra coisa é que realmente não tem nada, não tinha nada, né? E aí o que fazer, como fazer, de que jeito fazer, né? Começar do zero. Nem metodologia, nem referência teórica, não tinha nada, né? 一体誰が歌っているのかな。 Quem será que está cantando? 穴を覗いたおじいさん、つるっと足を滑らせて穴の中へゴロゴロドシーン。 E quando foi se aproximar do buraquinho para espiar, olha, deu um deslize e caiu dentro do buraco. すると可愛い歌がおじいさんコロリンスットントン、おじいさんゴロリンスットントン。 Fora que a conversa com a Tomoko Sensei pra mim foi incrível, porque ela é basicamente o meu referencial teórico Sim. também do meu mestrado. Então é a pessoa que arou a terra e abriu os caminhos para a gente fazer a pesquisa da imigração japonesa no Rio Grande do Sul, né? Ela também sendo uma imigrante. Não sendo gaúcha, foi muito rico, assim, pra mim, porque
eu realmente não conhecia a comunidade Nikkei, sabe? Gaúcha, do Rio Grande do Sul. Então, furar um pouco a minha bolha foi muito enriquecedor, assim. E também como uma criadora de conteúdo, uma, né, pós-graduada em relações de raça, gênero e etnia, foi muito enriquecedor para mim conhecer outras histórias, além de São Paulo, além do Paraná, Londrina especificamente. Ouvir a Tomoko Sensei falar foi como abrir um livro de história, cheia de sabedoria, conhecimento, experiência de vida. Esse encontro nos revigorou de várias formas. Mostrou pra gente que a memória aqui tá bem viva e, mais do que isso, tá conectando gerações. Talvez em questões culturais, assim, existe mesmo uma parte, que seria os Nisseis que meio que não tiveram tanta oportunidade de continuar essas questões mais artísticas, de dança, taiko, essas coisas, que o pessoal que veio pro Brasil fazia muito, talvez como uma forma de o pessoal criar uma comunidade, né? Mas as Obatiãs, elas tinham grupos de dança e tinham às vezes até mais do que um, e daí tinha gente que participava dos dois. Então, só que aí as filhas não conseguiram dar continuidade para isso. E daí a esperança que elas têm são as netas. E daí, a esperança que o pessoal mais velho tem é a gente dar continuidade a essas tradições que o pessoal meio que acabou esquecendo com o tempo, sabe? Então, a dança, o taiko, o soran, tudo isso são coisas que toda vez que tem apresentação, o pessoal fica muito feliz. E às vezes tem algum evento aqui, até em Voti, eles pedem para ter apresentação porque os idosos ficam felizes em ver que, mas tem alguém que tem interesse naquilo que eu trouxe do Japão, naquilo que eu ensinei para eles, sabe? Então, ter esse resgate e essa continuidade também é muito importante, e aqui é um lugar que promove isso, sabe? Ter esse Kaikan aqui possibilita com que a gente possa promover essa arte que o pessoal não conseguiu, sabe, dar continuidade por vários motivos. Eu não sou da colônia japonesa de Voti, mas já me sinto assim, recebo muita coisa da cultura japonesa vindo aqui em Voti, né? Então eu acho que isso é o que o pessoal da colônia faz, e tem que ter um espaço assim, porque se não realimenta a memória, ele vai se ficando fraquinho e no fim acaba se perdendo, né? Mesmo que tenha algum resquício, não é realimentado, a coisa se perde. Então, Voti é um lugar muito importante para rememorar o passado, né? E resgatar essas memórias que vai ficando fracos para descendentes que já são de terceira, quarta geração. Então, nesse sentido, assim, a existência da escola japonesa, a próprio prédio da Memorial de Imigração Japonesa aqui em Voti, né? A arquitetura, as aberturas, né? As coisas que estão expostas também, acho que ajuda bastante, né? Para rememorar o passado e para poder reconstruir o futuro, né? Porque senão, como é que vai ficar o Rio Grande do Sul sem a japonesa, né? Não dá para ficar assim, né? 見るとかわいいネズミたちが落ちてきたおむすびをお餅についていたんです。 E quando ele vê, eram muitos ratinhos bonitinhos fazendo bolinhos menores do bolinho de arroz que ele tinha jogado. おじいさんも仲間に入れてもらいました。 E ele também fez parte dessa festinha. ネズミたちは声を揃えて歌いました。 E os ratinhos, todos uníssono, começaram a cantar. この世に猫がいなければネズミにとっちゃ極楽だ。ああ、すっとんとん、すっとんとん。 Ah, como seria bom se não existe gato nesse mundo. Ah, sutom-tom, sutom-tom. おかげさまで良いお餅つきができましたとネズミたちは大喜びでoじいさんにお礼のお土産をくれました。 E assim, os
ratinhos, muito agradecidos, deram um presente para o vozinho.